Examinando as Escrituras. Olá, amados. Bom dia, graça e paz na parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí gravando aí um estudo sobre os dois sacerdócios, parte 1. Agora já estamos no vídeo 4. É um estudo de 5 partes, com vários vídeos por conta do YouTube, que só aceita com 15 minutos os nossos vídeos, por conta do nosso canal ser novo. Nós paramos aqui no livro de Gênesis, capítulo 32 e versículo 28, que diz: Então disse Deus: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Agora nós estamos na parte onde fala sobre como se originalizou Israel, a nação Israel. Israel gerou 12 filhos: Rubens, Simeão, Judá, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, Naphtali, José, Dan, Levi e Benjamim. José foi vendido para ser escravo dos israelitas, e este o venderam para Potifar, capitão-mor do exército de Faraó. No Egito, José foi abençoado por Deus e tornou-se o homem mais poderoso, abaixo somente de Faraó. Havendo grande fome na terra, e os irmãos de José, seu pai, Israel, tiveram que descer até o Egito à procura de alimento. José reservou um lugar para eles vivessem ali no Egito. Para que eles vivessem ali no Egito, morreu Israel, morreu os seus filhos e morreu José. Morreu também Faraó, amigo de José. Os filhos de Israel se multiplicaram ali no Egito e tornaram-se uma grande nação. O Faraó que não conhecia José, seu pai e irmãos, resolveu oprimir e escravizar os descendentes dos 12 patriarcas. O povo clamou a Deus, que o ouviu através de Moisés, um dos filhos de Levi, filho de Israel. Libertou-os e conduziram pelo deserto rumo a Canaã durante a perseguição da nação pelo deserto. O Senhor chamou a Moisés no monte Sinai e ali deu as leis que havia de reger a nação. Moisés determinou assim que a nação chegasse e tomasse a Canaã, que eles dividissem a terra entre si. A tribo de Levi, porém, não participou da divisão da terra e nem teve herança da terra, porque foi separada para exercer o sacerdócio. Vejamos, Deuteronômio 18, do 1 a 8, nós vemos falar sobre isso. Diz lá no capítulo 1 de Deuteronômio: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor, da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tens dito. Deuteronômio 1,
ao 8 fala sobre essas questões, mas nós lemos o versículo 1. Assim a nação era de Israel, a mais ímpar entre todas as nações, a mais singular, a única que foi regida por Deus através de suas leis dadas a Moisés, o Levítico, e administradas pelo sacerdócio da tribo de Levi. Era a nação que testemunhava a existência de um Deus único e vivo. Isaías 43:10 diz: todo profeta de Deus são oriundos desta nação, e dela também veio o Cristo, segundo a carne, isto é, segundo o nascimento carnal, o qual é Deus bendito para todos sempre. Amém. Já em Romanos, capítulo 9 e versículo 5 nos confirma isso, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é Deus bendito eternamente. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O porquê de Paulo ter escrito as cartas aos Gálatas, aos Romanos e aos Hebreus foi o fato da igreja em seus primórdios ter em suas comunidades judeus e gentios. Os judeus criam que deveriam permanecer sobre a lei, mesmo crendo na nova aliança. Já os gentios nada sabiam sobre a lei e recusavam-se a se submeterem a ela. Este fato gerou controvérsia que claramente nos mostra o livro de Atos. A seguir, vamos mostrar o sacerdócio levítico quanto à sua finalidade, o valor, a importância. O sacerdócio levítico teve como principal finalidade conduzir a nação de Israel sobre o domínio da lei. A lei teve a sua finalidade de servir de aio ao povo de Israel. A palavra aio, segundo o dicionário Aurélio, significa preceptor, aquele que cria preceitos. Os preceitos da lei foi o aio a conduzir a nação. O apóstolo Paulo dá a exata explicação em sua carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 24, que diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Isto que Paulo escreveu significa que a lei criou os preceitos que regulamentava e conduzia a Israel, até que o enviado, o Senhor Jesus, viesse. O aio somente prevaleceu com os seus preceitos até a vinda do Senhor. O apóstolo nos fala com bastante clareza sobre isto em Gálatas 4, 3 a 5. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Israel estava assim, sujeito à servidão da lei, e o Senhor, usando seus muitos profetas desde o início, lhes disse que em um determinado tempo viria libertá-lo. Israel crê ser isso verdade, mas por não ter conhecido o Senhor, quando ele veio, o rejeitou. Isto é o que nos diz o apóstolo João 1, 10 e 11. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era o seu, e os seus não o receberam. A luz veio e teve o testemunho do maior homem
os nascidos de mulher. O profeta João Batista, mais os seus, isto é, os israelitas não o conheceram, e porque não o conheceram, não o receberam. Os sentidos dos israelitas foram endurecidos, e até hoje, o véu que Moisés colocou em seu rosto, para que eles não vissem o brilho de Deus, ainda está por ser levantado. Isto é, ainda está sobre o rosto de Moisés, conforme nos ensina o Velho Testamento. Isto significa que os israelitas não conseguem enxergar devido ao véu que o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus. Por isso o rejeitaram quando ele veio e continuam rejeitando até os dias de hoje. Eles não creem que ele seja o Messias prometido e vaticinado pelos profetas. Continuaremos no próximo vídeo. Estamos estudando os dois sacerdócios, parte 1. Esse é o vídeo 5. Daqui a pouco voltaremos com o vídeo 6, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.